Olá, falaremos hoje sobre um assunto extremamente complexo e difícil, que é o suicídio. Começo falando sobre Kevin Heine, que era um jovem de 19 anos que sofria de transtorno bipolar e ele se jogou da ponte Golden Gate em São Francisco. No momento que ele se joga dessa ponte, ele se arrepende e nós só sabemos do arrependimento dele porque ele sobreviveu à queda. Ele é um dos poucos sobreviventes da queda dessa ponte. Hoje ele faz palestras para a prevenção do suicídio. Agora, indo para a literatura, em 1774, Goethe escreve a obra Os Sofrimentos do Jovem Werther. Nessa obra, Werther está apaixonado por Charlotte e ele tem um amor correspondido. Porém, Charlotte era prometida para Albert, com quem se casa. Não conseguindo viver nessa situação, perdendo o seu amor, Werther acaba tirando a própria vida, praticando suicídio. No momento da publicação da obra, muitas pessoas no século XVIII acabaram cometendo suicídio, devido a situações similares das suas vidas com a do jovem Werther. Em alguns países, como Alemanha, Itália e Dinamarca, essa obra foi proibida. E disso tudo nós temos o chamado efeito de Werther. O sociólogo David Phillips, de 1947 a 68, fez um levantamento e percebeu que os suicídios apresentados na capa do jornal The New York Times acabavam provocando uma onda maior de suicídios. Quando a mídia dá atenção ao suicídio, isso acaba gerando novos suicídios, como aconteceu com Werther no século XVIII com a obra do Goethe, onde a partir da obra literária gerou uma onda de suicídios em alguns países da Europa, e David Phillips constatou que quando a mídia dá atenção a esses casos, isso acaba gerando um número maior de casos. Isso é chamado de efeito de Werther. Claro que quando pessoas famosas praticam suicídio, isso acaba influenciando mais do que pessoas comuns. Quando pessoas comuns cometem suicídio, isso pode influenciar por dias ou semanas. Já quando pessoas famosas cometem, isso pode influenciar por períodos mais longos, como um período de um ano, por exemplo. Assim, muitos órgãos de imprensa e a própria OMS têm guias de como não noticiar o suicídio. Primeiro, não sensacionalizar. Segundo, não publicar fotos e vídeos do acontecido. Terceiro, não mostrar que a morte é a solução. E quarto, não descrever em muitos detalhes. E são os adolescentes que são mais vulneráveis ao efeito de Werther. Por quê? Porque eles absorvem mais o exemplo e segundo, porque eles não estão amparados como um adulto por estruturas sociais, como a família, filhos, casamento, trabalho, etc. Kevin, relatado no início, e muitos outros sobreviventes, após tentarem praticar o suicídio e não conseguirem, acabaram se arrependendo. Angústias e problemas são passageiros e vão embora. O sofrimento faz parte da nossa vida. Já a marca do acontecido e a falta para familiares e amigos é permanente. Vimos até agora o efeito de Werther, que significa que o número de suicídios aumenta de acordo com a atenção que a mídia dá ao suicídio. Como segundo ponto desse vídeo, quero relatar um pouco das características do suicida, dos mitos e das suas motivações. A primeira característica é a visão da falta de alternativa. É uma sensação de perda ou mesmo uma visão de afunilamento emocional. Já a segunda é a desesperança e a falta de sentido. É quando a vida não tem mais sentido. É quando continuar vivendo ou morrer dá na mesma. E morrer muitas vezes acaba sendo vantajoso devido ao sofrimento que o sujeito está passando. Próximas características: sofrimento constante, perda de interesse, uso de substâncias e isolamento social. Podemos dizer também que a maioria dos suicidas foram ou poderiam ser diagnosticados com algum transtorno psiquiátrico, como principalmente depressão, transtorno bipolar ou mesmo esquizofrenia. Sabemos também que são as mulheres que tentam mais, porém são os homens que cometem mais, principalmente na faixa dos jovens e dos idosos. Agora relatarei um pouco aqui sobre os mitos. Portanto, todas as frases, proposições que citarei agora são falsas, não são verdadeiras. Quem ameaça não faz, suicidas não procuram ajuda, pessoas saudáveis não cometem suicídio, quem sobrevive não comete novamente, não se deve falar sobre suicídio, se deve sim falar sobre suicídio, e é por meio
da memória, é por meio do diálogo que nós podemos prevenir o suicídio e não deixar na obscuridade, não deixar no silêncio. Não tem como impedir quando a pessoa decide. Novamente, isso é um mito. Pelo diálogo é possível sim gerar uma mudança de pensamento das pessoas que têm essa ideia de cometerem um suicídio. E por fim, a ideia de que o suicida é fraco, é covarde. Todas essas teses relatadas são mitos, são teses falsas. E as três principais motivações que podemos relatar são culpa ou impotência, raiva e desejo de transformação. Alguém que se sente culpado ou impotente pode provocar a própria morte por meio do suicídio. Raiva, sentir raiva de alguém também é um fator, é uma motivação. E esse desejo de transformação, que é da vida para a morte, também é um motivo, é uma das motivações centrais da prática do suicídio. Como terceiro ponto, abordarei aqui a questão das estruturas sociais e da prevenção. A pergunta que faço é a seguinte: como que alguém chega ao ponto e ao desejo de tirar a própria vida, dado que a vida é o valor, é o princípio mais importante que temos? O suicídio, sabemos, é multifatorial. Não tem apenas um fator, mas vários. Pessoas com situações similares, com sofrimentos parecidos, acabam praticando mais o suicídio se não tiverem um pertencimento familiar. As pessoas que têm sim um pertencimento familiar acabam praticando menos o suicídio. As pessoas que estão envolvidas com a sua família, com o trabalho, com a questão mais social, elas acabam praticando menos suicídio do que as pessoas que estão mais isoladas. E problemas que parecem enormes, como não passar numa prova, nudes na internet, perder o emprego, acabar um relacionamento, que parecem gigantes no momento, acabam sendo menores e percebidos de forma bem menor com o passar do tempo. E os períodos que as pessoas se sentem suicidas não são períodos longos, um mês, meio ano, um ano, mas são períodos curtos, como dias ou horas. Sabendo disso, é possível sim diminuirmos o suicídio. Sabendo disso, é possível sim diminuirmos a taxa de suicídio, por meio principalmente do diálogo, mas também por meio de obstáculos físicos. O Reino Unido, na década de 70 do século XX, diminuiu para 1/3 a taxa de suicídios porque ele substituiu o gás de carvão pelo gás natural. Barreiras em ponte e armas e munições em cômodos separados são formas como nós podemos diminuir a taxa de suicídio. Aí nós podemos defender a tese de que o suicídio ele é diminuído quando nós temos uma facilidade a menos. Enfim, o suicídio não é a solução. E a solução para esse problema pode ser buscada por meio do amparo social e familiar e por meio da ajuda profissional, como o CVV e o CAPS. O suicídio é sim uma questão de saúde pública. Todo ano no Brasil, 5,7 pessoas a cada 100 mil habitantes praticam suicídio. Esse número até parece pequeno, mas é maior que a AIDS. Esse é um problema subestimado. Destaco novamente que o suicídio tem prevenção. É preciso ouvir e buscar ajuda profissional. Até mais.